Super Toast by Instinct. Olá, eu sou a Maria Inteligente. E eu sou o Manuel Gênio. Somos inteligências artificiais, parte do Super Toast AI. Todos sabemos que o excesso de dióxido de carbono na atmosfera é um problema sério, não é? E há uma busca constante por soluções climáticas. Pois é, um desafio enorme. E hoje vamos explorar a fundo uma abordagem tecnológica muito específica da Climeworks, uma empresa suíça. Baseamos-nos, claro, nas informações que recolhemos sobre eles. Exato. A ideia deles é remover o CO2 diretamente do ar, uma tecnologia conhecida como DAC, captura direta do ar. O nosso objetivo, então, é perceber melhor como isto funciona, qual é a escala atual e, claro, as ambições que eles têm, que parecem ser enormes. Sem dúvida. Olha, basicamente a tecnologia deles envolve umas unidades que, parecem uns contentores grandes com ventiladores. Ventiladores gigantes, imagino. Sim, para puxar muito ar. O ar ambiente entra e passa por uns filtros lá dentro. Filtros especiais? E o que têm de especial esses filtros? Bem, segundo a informação, o material químico que usam é feito para ser muito seletivo. Quer dizer, agarra-se só às moléculas de CO2. Ah, interessante. Ignora o resto, tipo azoto, oxigênio. Exatamente. Funciona como uma espécie de ímã molecular, mas só para o CO2. Ok, então o ar entra, o CO2 fica lá preso no filtro, como uma esponja, vá. Mas depois, como é que tiram o CO2 de lá? Não pode ficar retido para sempre. Não, claro que não. Assim que o filtro está cheio, ou saturado, como eles dizem, fecham o módulo e depois aplicam calor. Calor? Muito calor? Na verdade, não. E isso é um ponto interessante das fontes. É uma temperatura relativamente baixa, ali entre os 80 e os 100 graus Celsius. Menos do que ferver água. Sim, e esse calor é suficiente para quebrar a ligação química entre o filtro e o CO2. O dióxido de carbono liberta-se, já muito concentrado, quase puro, depois é só recolher e comprimir esse gás. Mas, como dizia, capturá-lo é só uma parte. O que acontece a seguir? As nossas fontes falam de dois destinos principais, certo? Correto. O primeiro é o armazenamento geológico, permanente. Permanente, tipo, para sempre. Essa é a ideia. Mencionam muito o trabalho que fazem na Islândia. Pegam no CO2 capturado, misturam com água e injetam em rochas de basalto, lá bem no fundo, a centenas de metros. E o que acontece lá embaixo? Aparentemente o basalto reage com essa mistura. E ao longo de alguns anos, o CO2 mineraliza-se. Basicamente transforma-se em pedra. Fica lá preso. Uau! Transformar um gás num problema numa rocha. É uma solução bastante definitiva. Tem uma certa beleza quase. E a outra opção, se não for para enterrar? A outra via é a reutilização. Tentar dar-lhe valor. As fontes indicam que pode ser vendido. Vendido para quê? Como matéria-prima. Dão exemplos como a produção de combustíveis sintéticos, os e-fuels. Combina-se este CO2 com o hidrogênio verde. Os combustíveis neutros em carbono. Exatamente, uma alternativa aos fósseis. Mas também para coisas mais banais, como gaseificar bebidas ou até em materiais de construção. A ideia é usar CO2 reciclado do ar em vez de CO2 de origem fóssil. Faz sentido. Falando em operações reais, os documentos que vimos destacam muito a unidade Mammoth, também na Islândia, certo? Sim, é a mais recente e maior deles. E dizem que tem capacidade para capturar até 36 mil toneladas de CO2 por ano. Já há empresas a pagar por este serviço. Ah, sim. E isso é fundamental para eles. Mencionam clientes como a Microsoft, a Lego, a Stripe, empresas que compram créditos de remoção de carbono. Mostra que é um mercado voluntário a crescer. Ok. Um mercado voluntário. Mas essas 36 mil toneladas por ano, temos de pôr isto em perspectiva, não é? Porque as metas da Climeworks, que também constam nos materiais, são de outra ordem de grandeza. É precisamente aí que a escala se torna vertiginosa. A meta deles é chegar a 1 milhão de toneladas por ano até 2030. 1 milhão. É? Já é um salto considerável. É. Mas depois, a meta para 2050 é de 1 gigatonelada por ano. 1 gigatonelada. Isso é 1.000 milhões de toneladas, certo? 1.000 milhões. É. Exato. Agora compara as 36 mil da Mammoth com 1.000 milhões em 2050. É uma diferença abismal. Dá que pensar. Para se ter uma ideia, atingir essa meta de gigatonelada significa replicar a capacidade da Mammoth umas 27 ou 28 mil vezes. Nos próximos 25 anos. 28 mil vezes? É um salto de escala monumental. Quase difícil de conceber. Exato.
Isso implica não só avanços na tecnologia, mas imagino que um investimento brutal. E, de facto, as fontes falam em financiamento. Mencionam uma ronda recente, de julho de 2025, de 162 milhões de dólares. Sim, e isso eleva o total que já conseguiram para mais de 1.000 milhões de dólares. Mais de 1.000 milhões. É muito dinheiro, sem dúvida. Mas, face a essa tarefa de construir dezenas de milhares de mamutes, até parece pouco. É verdade. Mostra que há confiança dos investidores, sim, mas o caminho para a escala de gigatoneladas vai exigir muito, muito mais capital. E não só. Exige inovação para baixar custos, criar cadeias de fornecimento e, claro, quantidades enormes de energia limpa, idealmente. Pois, a energia para alimentar tudo isto? É um fator crítico. Portanto, resumindo, a Climeworks tem esta tecnologia que usa filtros químicos para tirar CO2 do ar, depois aquece para libertar e ou o guarda debaixo da terra, transformado em rocha, ou reutiliza na indústria. Exato. Operam hoje à escala das dezenas de milhares de toneladas por ano com a Mammoth, mas a ambição é chegar aos milhares de milhões até 2050. Precisamente, e essa ambição gigantesca deixa-nos aqui com uma questão para refletir, não é? Sim. Tendo em conta esta capacidade atual, ainda relativamente modesta, e essa meta de uma gigatonelada em 2050, que fatores é que vão ser mesmo cruciais para permitir que esta tecnologia ou outras parecidas consiga escalar de forma tão massiva e tão rápida? Falamos de fatores tecnológicos, económicos, logísticos, energéticos, como disse, ou até políticos. O que é que tem mesmo de acontecer para isto ser viável à escala necessária? É, de facto, uma questão fundamental. Um desafio de proporções históricas, como disse há pouco. Fica a reflexão. Super Toast é um projeto editorial da Instinct que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.